temos visões distintas sobre a realidade do país. Bom, então, graças a Deus, né? No essencial, no que importa, estamos em lados opostos. Glória a Deus, senhor. Se Ciro Nogueira falasse que no essencial tá alinhado ao Paulo Figueiredo, eu já ia começar a suspeitar. Não parto do pressuposto que as suas são nem erradas nem infalíveis, o mesmo direito dou a todos em relação às minhas. Alguns acham que a direita raiz tem condições políticas e eleitorais de ganhar a eleição, mesmo sem ter um candidato hoje na prateleira, já que no mundo real da política, no Brasil de hoje, não teremos um sobrenome Bolsonaro candidato a presidente, a não ser que Dona Michele se dispusesse ou Flávio, já que é público e notório que a ausência do deputado Eduardo do Brasil, assim como as ações no Supremo, são obstáculos, objetivos e não teóricos no mundo da política real. Mas então, né, Ciro Nogueira, se Eduardo ele não pode voltar ao Brasil, talvez o problema não seja a eleição. Talvez o problema do Brasil seja o judiciário. Já parou pra pensar nisso? Porque se Eduardo não pode voltar pro Brasil, cara, eu acho que o problema é o judiciário, né? Então, o resultado da eleição não muda nada. Porque, inclusive, é o próprio judiciário que tá dizendo aí que não vai aceitar anistia. Vai decretar que é inconstitucional. Então, não é um problema eleitoral. Não estamos diante de um problema eleitoral. Não é o Lula que vai resolver ou a queda dele. Aí agora você se perdeu. E ele termina, textão, né? Chato. Sabemos que ele se sente inseguro de voltar ao Brasil, mas a realidade é esta. Exatamente isso, Ciro Nogueira. A realidade é essa. O problema não é eleitoral. É jurídico. É por aí que passa a solução do Brasil. E talvez esse é o ponto que você não está entendendo. Talvez a direita raiz esteja mais preocupada em resolver o Brasil do que vencer a eleição presidencial. Talvez está algo além da eleição presidencial. A política real, no exercício do poder real, deve sofrer influência de todas as pressões possíveis, mas deve se pautar pelo objetivo estratégico principal. Então, o objetivo estratégico principal, eu acho que é resolver o país. Que está no judiciário o problema. Que não vai ser resolvido através das eleições. Não vai. Não vai. Só que não terminou aqui não o texto dele, eu nem lembrava. Ele ainda fez um tweet pra complementar, minha nossa senhora. Aí ele parte para cutucar o Paulo Figueiredo em relação ao avô. E o presidente Figueiredo sofreu calado as maiores aleivosias, mas não permitiu que o barulho ao redor o desviasse do dever a cumprir. No caso, houve ofensas e calúnias, mas não agir de forma precipitada, como queriam os inimigos da abertura, para tumultuar ainda mais um momento delicado de nossa história. E aqui divergimos. Você acha que o objetivo estratégico principal do Brasil hoje é derrotar o sistema? Governei ao lado do presidente Bolsonaro e ele não queria derrotar o sistema, mas transformar. Eu acho que o Bolsonaro queria derrotar o sistema. Ele tentou fazer tudo que foi possível para tentar. Tanto que a tua justificativa, Ciro Nogueira, não faz sentido, né? Tanto que trouxe a mim um político de direita para ajudá-lo nos momentos mais difíceis da gestão. Exatamente porque ele precisava de uma base mínima no Congresso para aprovar algum tipo de lei. É só para isso que você chegou para perto. Só e somente só. Exatamente por saber que o Centrão não joga a favor do Brasil. Mas é possível de ser cooptado. Só por causa disso. Só. Aí te trouxe, te chamou. Vem cá, irmão, senta aqui um pouquinho. Só e somente só. Só e somente só. Dá a maioria aí pra ver. Se não vai romper com o sistema. Eu acho que se não derrotarmos a esquerda e o PT, o sistema inteiro será dominado por eles. Aí também tem um problema. O sistema não é a esquerda e o PT. E o PT nunca vai dominar o sistema, porque é o sistema que comanda o PT. Isso só mostra um total desconhecimento da realidade do Brasil. E não haverá mais espaço nem para derrotar nem transformar o sistema durante décadas. É melhor perder tudo do que uma vitória possível nas circunstâncias possíveis. Então, o sistema, ele está do jeito que está desde sempre. Ele só teve um período que ele ficou, que ele realmente foi confrontado durante toda a Sexta República. Foi o governo Bolsonaro e só. E só. Mais ninguém. O sistema tá aí. Colocou o Lula, colocou o Fernando Henrique Cardoso, colocou o Sarney, colocou o Itamar, colocou a Dilma, colocou o Temer. E Ciro Nogueira quer se colocar no sistema como vice-presidente. Foi assim que foi feita a redemocratização. Seu avô, tenho certeza, ficou mais satisfeito com a vitória de Tancredo no colégio eleitoral do que abalado com a derrota do candidato oficial que se tornaria depois o grande prefeito Paulo Maluf. Aí Paulo Figueiredo também responde uma longa resposta, mas uma resposta boa. Boa. Que não é pra não, viu? Eu acho que, por viver no futuro, né? 13 horas à frente no Brasil, um número bem feio, né? Que é o 13 do PT, mas talvez seja por isso, né? Eu tô 13 horas à frente, porque eu tô vantagem pro PT. Paulo Figueiredo acaba por abordar algumas coisas ao longo do processo, que eu venho batendo na tecla, sabe? Sem querer nem gabar nem nada, mas a gente tem que parar e discutir isso daqui, sabe? E olhar um pouquinho, as coisas de forma um pouco mais ampla, abandonar esse discurso raso do antipetismo. Mas vamos lá. Paulo Figueiredo começa a rebater falando o seguinte, ó. Caro Ciro Nogueira, talvez você não me conheça bem, mas é público o meu apreço pela retórica. Num debate, o que não é dito, né? Ou seja, o subentendido nas entrelinhas e nas artimanhas lógicas, costuma ser o ponto decisivo. Cabe ao interlocutor extrair esse subtexto como o cirurgião extrai um tumor. Não coloco palavras em sua boca, apenas exponho as proposições que sua retórica contém. Aristóteles já ensinou que todo símbolo linguístico é uma entidade lógica pronta para formar posições e é nelas que o raciocínio se move. Retórica, séria, exige atenção às opções que a gramática e a lógica oferecem. A ausência dessa preocupação é analfabetismo funcional, quando o sujeito não possui materiais intelectuais para transformar a realidade em proposição. Presumo que não seja o nosso caso, e por isso trato seu discurso dentro das alternativas lógicas que ele me oferece, não para distorcer, mas para exigir coerência. Mas vamos lá.
Eu disse que o seu discurso soava muito mais como ameaça do que como conselho. Perguntei de quem seria essa ameaça. Como não acredito que você tenha meios para cumpri-la, só posso concluir que ela vem do regime de exceção que você insiste em negar. E aí que surge a contradição. Se não existe um regime de exceção, se vivemos no império das leis, por que Bolsonaro estaria ameaçado de morrer na cadeia caso Eduardo não aceite um dos candidatos que você propõe, né, como vice? Se é democracia, se não é regime de exceção, por que Bolsonaro está ameaçado? Por que ele ainda está preso? Se gozamos de normalidade institucional, um idoso com graves problemas de saúde não correria risco apenas por uma decisão eleitoral. Uma decisão eleitoral vai colocar a vida de Bolsonaro em risco? Talvez o problema seja exatamente esse. Não é um problema eleitoral, é um problema jurídico. Logo, ou estamos num regime em que a lei não é respeitada, ou em plena normalidade. As duas coisas, ao mesmo tempo, elas não existem. É fundamental definir o pressuposto em que vamos nos mover. Se você não diagnostica corretamente o problema, como é que você pode oferecer a solução? Você está falando que a solução é derrotar o Lula, mas o Lula não é o problema. Negar a exceção e, ao mesmo tempo, afirmar que o Supremo é obstáculo à candidatura de Eduardo é uma incoerência. Que política real é essa que se foge do óbvio? Eu entendo a sua negação. Admitir o regime inviabilizaria a narrativa de que a saída está em emplacar um candidato domesticado. Se estamos sob exceção, a solução não é legitimar o regime com a candidatura tutelada, mas retirar-lhe os meios de ação arbitrária. E isso passa pela anistia ampla e restrita que defendemos. É justamente essa anistia que torna impossível sua proposta de solução eleitoral. Se reconhece o regime, não pode sustentar que a saída é compor com ele. Aqui está a diferença entre nós. Seu objetivo estratégico não é libertar o país do regime, mas compor com ele, usufruindo do poder que essa composição oferece. Você chama isso de transformação, eu chamo de cumplicidade. É por isso que atua como base do governo Lula e, ao mesmo tempo, se apresenta como lado de Bolsonaro. O cara que é base do Lula está falando que tem que derrotar o Lula. Mas que é base, não tem ministro lá. O Lira emplacou o presidente da Caixa. Mas Ciro Nogueira, rapaz. Tome vergonha, rapaz. Você corrou. Sua lealdade está na conquista pessoal, não na liberdade da nação. Eu quero destruir os meios arbitrários do regime, devolvendo as rédeas à Constituição e à ordem moral erguida pelo Criador. Você precisa negar a existência do regime, ao mesmo tempo que usa as ameaças dele, do regime, como moeda de barganha. Qual é a ameaça? Que Bolsonaro vai ficar preso para sempre, porque o regime vai manter ele assim. Uma condenação injusta. É o duplo pensar orwelliano em estado puro. E aqui que está a parte central. Quantas e quantas vezes, nos últimos meses, talvez ano, talvez já até mais de um ano que eu venho falando, sempre, assim, ao longo do vídeo sempre, mas com certeza eu já usei essa frase em inúmeros vídeos, no final dos vídeos, assim, gente, que direita que vocês querem criar? Qual é a direita que vocês querem para o Brasil? Só ser antipetista já basta? É só isso? E aí, nos últimos dias, graças a batendo papo na live secundária, comecei a discutir com o pessoal, falei, a gente precisa achar um termo novo, porque só ser antipetista é pouco. Tem que ter uma coisa contra o sistema do regime. Aí, quando discutiu, o pessoal falou, cara, e a palavra é simples, mas demorou de aparecer. Anti-juristocracia. Não basta ser anti-regime, antipetista, tem que ser antipetista, anti-juristocracia, e pra mim ela tem que ser antissistema. Pra reforçar a anti-juristocracia. Pronto. Porque o sistema também engloba a Globo, engloba diversos grupos, que o Ciro Nogueira tem diverso apreço, como o Grupo LIDE, como o Grupo Esfera, né, essas grandes instituições que fazem lindos eventos ao redor do Brasil. Esse sistema também engloba os campeões nacionais, a política do rentismo da Faria Lima. Então, calma. E aí o Paulo Figueiredo, ele toca nesse ponto, que ele fala assim, ó, você, Ciro Nogueira, sequer nomeia o sistema. O PT não é o sistema. Lula tampouco é o sistema. Lula é só um peão que o regime retirou da cadeia para operar um golpe de Estado, valendo-se de seu cão de guarda supremo que você trata com deferência. Enquanto isso, finge que tudo se resume a uma disputa entre o PT e a direita. Não! Nesse cenário, você propõe como solução um candidato que proclama que com Moraes não se briga, se alia. O Tarcísio realmente falou isso. Meu avô sofreu calado e cumpriu seu dever para largar o povo. Liberdade, não um novo grilhão. Pode me chamar de radical, mas para mim, a liberdade está acima dos interesses eleitorais dos poderosos. Não conte comigo para esse teatro. Recobre a consciência e nos ajude a esmagar o regime. Primeiro, a liberdade. Depois, as eleições. Faço a você o mesmo apelo que fiz a outros. Recobre o bom senso e ajude a libertar o país, antes que seja tarde demais. Essa discussão aqui, que foi metade do vídeo basicamente já, é para abrir espaço, né? Sabe que assim, tem algumas coisas que num primeiro momento é impossível você debater. Mas vão acontecendo alguns eventos que agora você pode trazer e que fica mais fácil. Tipo assim, ó, o cara entrou na casa, tem um bode. A mulher não queria um cachorro de jeito nenhum, agora tem um bode. Eu falei, tem 2 bodes. 2 bodes na minha sala? É. Rapaz, eu posso tirar. Vamos trocar 2 bodes por um chihuahua, cachorrinho pequenininho. A mulher não queria cachorro nenhum, mas cara, ainda tinha 2 bodes, né? Então, de 2 bodes pra um chihuahua já é uma evolução gigantesca. Então, é a chamada janela de Overton. Esse caso do Ciro Nogueira, eu acho que escancara, para quem ainda não está claro, o problema da tal união da direita. As pessoas que realmente têm uma preocupação genuína com o Brasil, elas já estão unidas.
elas já estão unidas. Quando tem algum tipo de briga, é porque alguém tá de safadeza. Com base nisso,